Passo, então, a palavra, sem mais delongas, para o nosso professor Marcos Nóbrega, que falará sobre inovações disruptivas, reflexos no direito administrativo. Professor, o senhor tem 25 minutos. Muito obrigado, presidente. Eu quero agradecer o convite, agradecer na pessoa do doutor Fabrício, meu amigo, muitos anos, Tribunal de Contas, e em seu nome saudar a mesa e todos aqui integrantes. E eu vou falar um pouco, parabenizar o professor Juarez e os outros painelistas. Eu vou falar sobre dois temas fundamentais: a ruptura que a gente está vivendo no direito administrativo e quais as perspectivas que nós temos em termos de tecnologia. De tal maneira que o tema da minha explanação, seja lá o que isso significa, é engarrafando nuvens, tecnologia, controle e o mito da estrita legalidade. Quer dizer, precisamos fazer uma ruptura. Eu acho, e eu falarei isso mais à frente, a gente está vivendo uma ruptura muito importante no direito administrativo e nós somos agentes dessa ruptura. Essa frase sintetiza um pouco o que eu quero observar. A minha alucinação é suportar... Onde está aparecendo ali? Tá. Ok. A minha alucinação é suportar o dia a dia e meu delírio é a experiência das coisas reais. É uma frase de Belchior. O que eu quero dizer aos senhores é que eu sou um prático, Eu sou um conselheiro substituto do Tribunal de Contas há muitos anos. Então, um pouco da minha reflexão é uma reflexão pragmática, não é uma reflexão teórica. É à luz das dificuldades e das incompreensões e dos problemas que a gente tem no direito administrativo e na aplicação do direito administrativo ao longo desse quarto de século que eu milito na administração pública. De tal maneira que eu vou trabalhar três temas fundamentais, eu vou discutir três temas fundamentais com os senhores: os novos paradigmas do direito, essa ruptura que eu me proponho a discutir, tecnologia e direito, e algumas conclusões, se é que haverá alguma conclusão daquilo que eu falarei. Primeiro, uma reflexão ampla sobre a questão tecnológica. Nós temos 7,5 bilhões de pessoas no mundo e 3,7 de acesso à internet. Então, metade do mundo tem internet, o que é uma quantidade imensa de pessoas. E 2,5 bilhões de pessoas são ativos em alguma espécie de rede social. Quer dizer, a gente tem que utilizar esses instrumentos a favor da administração pública, a favor do direito. E eu chamava a atenção, e dizia isso muito claramente dia desses, de que o Brasil conseguiu uma grande revolução e conseguiu o que a gente chama de transparência 1.0. Todos os dados de município estão na internet. Se você quiser saber lá, está lá na internet, ou no portal federal. Meu salário está lá na internet. O problema é quem é que vai lá olhar? Ninguém. Quer dizer, qual é a iniciativa, qual é o incentivo que o cidadão tem para ir lá olhar? A grande revolução é utilizar esse mecanismo para fazer uma espécie de transparência 2.0, ou seja, uma transparência proativa. Por exemplo, o cidadão, ele mora onde? Ele mora no Muni? Não, ele mora no WhatsApp, ele mora no Facebook, ele não mora mais no município. De tal maneira que, se tem uma decisão, por exemplo, do Tribunal de Contas, que vai impactar a vida do filho de uma pessoa que tem uma determinada escola em determinado município, você tem que mandar customizado a informação para o WhatsApp dela. Essa é a transparência 2.0. Isso é barato, isso já existe, já pode fazer. Ou seja, a gente tem que utilizar esses instrumentos para ser proativos. Esse é um grande desafio que tem a ver com a questão digital, que eu posso falar um pouco mais para vocês. Do ponto de vista tecnológico, obviamente, as mudanças eram lentas no passado. Esse não é do tempo de vocês, porque muitos de vocês são juris baby, é uma televisão de seletor, Eu me lembro quando chegou a televisão a cores lá em casa, em 1976, era o bem mais valioso da minha casa, que meu pai tinha comprado na Mesbla, E a gente tinha medo de quebrar a televisão, então ela só vivia no canal 13, que era Globo, porque não podia nem trocar o seletor, Nos anos 90, ou mesmo nos anos 80, eu acho que apareceu uma televisão na cozinha. Nos anos 2000, tinha televisão em todos os quartos. Agora a televisão está em todo lugar. Se você quiser ver a novela de ontem, você vê aí no seu smartphone. Quer dizer, o meio mudou. Tudo mudou. E as coisas acontecem com uma transformação muito mais rápida. Em média, no passado, você tinha 10 anos de convivência tecnológica. Hoje, em 3 anos, em 3 meses, isso tem que mudar. Isso tudo muda.
De tal maneira que a pressão que a gente tem sobre a administração pública para dar resposta a essa inovação é absolutamente extraordinária. De tal maneira que, feita essa digressão, é preciso fazer uma reflexão sobre os novos paradigmas do direito. Quer dizer, diante dessa... Existe uma lex criptográfica, talvez, né? Isso foi objeto até de uma palestra que eu dei recentemente na FGV de São Paulo. Quer dizer, existe uma maneira do direito se portar, o direito administrativo se portar diante dessa nova realidade, diante desses novos desafios? Ou, em outras palavras, qual é o limite que a gente vai ter da estrita legalidade? Esse é um desafio imenso para todos nós, não é? Aliás, existe um perfil no Twitter, que eu não sei de quem é, mas é muito gozado, que é o Eli Bolado, que ele diz lá: grandes clássicos do direito que não foram ainda escritos. Carimbo, requisito de validade ou elemento de eficácia do ato administrativo. É o que o carimbo? Um dia desse o cara faz tudinho, aí chega o contista, doutor, está faltando o carimbo. Mas o carimbo, é o que é o carimbo? Né? E aí chama a atenção para um perigo que a gente tem que ter um cuidado muito grande em relação ao governo digital, é transformar o carimbo físico num carimbo digital, né? A proposta não é carimbar digitalmente, está entendendo o que eu quero dizer? A proposta é você fazer uma disrupção para flexibilizar toda essa maneira de entender essa relação entre o governo, a sociedade e o mercado. Porque o que a gente fez nos anos 90 para cá, na chamada transparência ou informática 1.0? Foi transformar, muitas vezes, carimbos físicos em carimbos digitais. Minha repartição é cheia de carimbo digital. Somos digitais, mas não somos disruptivos. Continuamos burocráticas e legalistas. Esse é o desafio, mas isso é uma reflexão para cada um de nós. Então, Eli Bolado tem uma certa razão de onde foi parar esse carimbo. Esse é um livro que se eu fosse escrever um livro de direito administrativo, seria mais ou menos isso. Porque o direito administrativo, muitas vezes, ele é um conto de fadas, né? É verdade. Porque, veja, percebam, a gente vive... Aí tem eita, para cá. Tem como é que chama esse bichinho aqui, professor? É o Peter Pan, sei lá. Tem o Alice, o dragão. Então, um curso de direito administrativo, conto de fadas, é aquele que parte de pressupostos teóricos que são incapazes de resolver os problemas atuais, pessoal. Quer dizer, qual é o pressuposto? Que a gente está preso em algum lugar. A gente está preso em algum lugar. A gente está preso numa armadilha que foi colocada no século XIX na cabeça da gente. É a armadilha da racionalidade ilimitada, nós somos parcialmente racionais, o problema dos contratos completos, Esse é um problema que vai repercutir, por exemplo, no reequilíbrio econômico-financeiro. Veja, o reequilíbrio econômico-financeiro é a suscetibilidade do passar do tempo. O tempo existe. Você não pode imaginar que um contrato de 30 anos não vai ter transformações, porque a vida se transforma. Então, você parte do pressuposto que você pode colocar todas as contingências no contrato e trata o reequilíbrio como drama, e trata o reequilíbrio como trauma. Pelo contrário. E aí, eu quero até lembrar, professor, o Gary Becker, né, na Escola de Chicago, que ele falava sobre teoria do casamento. Quando você casa, sua vida, eu estou casado há 22 anos, não vai mudando ao longo do tempo, né? Vai, né? E como é o reequilíbrio econômico-financeiro do contrato de casamento? É discutir relação, não é verdade? Que é exportável, né? Que é exatamente... Tem filho, muda. Então, assim, se você não está disposto a entrar nessa, desista. Vai ser um ermitão, porque vai ter, né? Infelizmente, é o lado ruim, vai ter, né? Por causa do tempo, né? As pessoas mudam, as circunstâncias mudam. Você tem filho, você separa. Muda, pô. Por que você vai imaginar que o contrato ele deve ser imutável? Ou as mutações são tratadas como trauma? É exatamente o direito administrativo, conto de fadas, que a gente ficou preso em algum lugar do passado. A informação é livre, a informação não é livre, a informação custa dinheiro. E aqui eu abro um parêntese para chamar uma reflexão sobre a questão da transparência. Há um trabalho do um professor acho que é da Harvard Business School, Ansho Fung, que ele faz um levantamento seguinte. Ele diz que nos Estados Unidos se tem muita exigência para informação nutricional em produtos. E é um monte, né? Se você comprar um produto americano, é uma tarja imensa. Ele diz que aquilo custa dinheiro e ninguém olha. Fazendo um paralelo, transparência por transparência não faz sentido, porque transparência é caro. Então,
Veja, está entendendo o que eu quero dizer? A gente entrou no fetiche da transparência achando que, pô, massa, muito legal. Mas esse cara ninguém olha, não. Está pensando que olha? Não, aqueles nutricionais eu não olho nada, só leio caloria e sei lá, nada mais. Está lá. O que eu quero dizer é o seguinte, custa dinheiro, pessoal, os recursos são escassos. Então, muitas vezes, esse copo vai cair. Então, deixa aí. Ó, então, o negócio é o seguinte, são reflexões que a gente, evidentemente, precisa fazer. E era um mundo do século XIX sem custo de transação. É o pressuposto do legislador racional, é o pressuposto do mundo perfeito. A economia se livrou disso há muitos anos, mas o direito não se livrou ainda. Então, essa armadilha teórica está dentro da cabeça de todos nós. O que gera dificuldade pragmática em concessão, em PPP, em contrato administrativo, contrato de lixo. É esse o problema, né? E aí a pergunta que eu quero fazer é o seguinte, se ele morreu, Eli não é meu tio, não, Eli Lobo Merege, se ele morreu, tudo é possível. O que eu quero dizer é o seguinte, se a gente faz uma ruptura com o mecanismo da estrita legalidade, para onde vamos? Quando eu digo que Eli morreu, é a necessidade de redesenhar dois parâmetros fundamentais, a supremacia do poder público sobre o particular e a indisponibilidade do interesse público. Se eu vou redesenhar esses dois pressupostos, não é, da supremacia do poder público e da indisponibilidade do interesse público, eu vou para onde? Quer dizer, qual a saída para o estrito legalismo? E eu já antecipo uma conclusão mais à frente. A nossa saída, o nosso pressuposto teórico diz que a saída de problemas é lei, é legalidade. Não é, é incentivo, pessoal. A gente tem que mudar os incentivos do sistema, e não é com mais lei. Isso não vai resolver o problema de ninguém. Aquela história, você tem que pensar smart, né? Quais são os incentivos do sistema? Porque a gente acha, de nossa tradição ibérica, eu tenho larga experiência na África, por exemplo, lá eles acham que é tudo lei, né? Não é, porque ele morreu, e a gente vai para onde? Esse é um problema fundamental. De tal maneira que a gente vive uma transição, eu acho que a gente vive uma transição complexa do direito administrativo. Eu acho que no direito administrativo de hoje, quem não tiver confuso está mal informado. Realmente é uma confusão, é tão difícil, pessoal. Antigamente era mais fácil, hoje em dia está tão difícil. Então, assim, quem não está confuso está mal informado, porque a gente está fazendo, a gente sabe que aquele modelo clássico, aquela racionalidade clássica, não resolve, e a gente não conseguiu construir construtos teóricos que viabilize crescimento econômico, viabilize funcionamento melhor da administração, etc, etc e tal. Então, essa é a grande ruptura inicial que eu queria primeiro chamar a atenção. De tal maneira que, feito esse pressuposto, que é um pressuposto de ruptura, a gente vai discutir outro ponto fundamental, que é a tecnologia e o direito público, né? E aí você tem uma vasta gama, já muito bem falada pelo professor Juarez, não é? A questão da economia digital, da quarta revolução industrial, bota tudo no nome de disrupção, fica chique, disrupção, governo digital, indústria 4.0, quer dizer, são os grandes temas que a gente está vendo na sociedade hoje. No entanto, o Brasil é um país esquizofrênico, né? Porque a Câmara Municipal do Rio aprovou uma lei, não é isso, professora Vanessa? Dizendo que tem que ter cobrador no ônibus. Veja, o mundo está caminhando para o carro sem motorista, e no Rio de Janeiro tem que ter cobrador. Então, realmente, a gente é a vanguarda do atraso. Aí, veja, vai falar esse negócio digital 4.0, pô, tem que ter cobrador, cara. Então, quer dizer, o país é um país muito estranho, cara. O Brasil é um país muito estranho. Então, a gente vive com essas dificuldades para conseguir fazer essa cooptação de agendas. E essa é uma dificuldade, evidentemente, muito grande. Então, de tal maneira, para onde vamos? Sei lá para onde vamos. Uma das saídas para essa discussão toda, eu recomendo esse meu novo livro, né? Esse livro é um livro que só existe na Amazon, é um livro digital, por razões óbvias, né? Custa R$ 5,99, que é Desenvolvimento Disruptivo. São reflexões sobre isso que eu estou falando aqui. Essas coisas assim, não é? Eu mando meus alunos lerem, pelo menos, assim, alguém lê, né? Então, eu tenho que usar meu poder, né?
pelo extroverso de professor, eu mando eles lerem, que é exatamente todo esse debate de quais são os grandes desafios da administração. E esse desafio, do ponto de vista do direito, ele é extraordinário em várias circunstâncias, pessoal. Olha o tamanho do buraco aí, olha o tamanho do rolo. Por exemplo, vou dar um exemplo, esse debate aí, Uber, né? O debate do Uber e dos táxis. Um dos argumentos que se utiliza para esse debate, do ponto de vista jurídico, é que aquela formatação, a ordem econômica, artigo 174, 170, atividade econômica 173, prestação de serviço público 175, aquela dicotomia ali está furada. Ou seja, acho que não sei se foi o ministro Eros Grau que inventou naquele livro Ordem Econômica na Constituição de 88, mas, assim, um dos argumentos é, por que é assim? Ou seja, se ele disse isso, por que é? Ele morreu, né? Então, tudo pode. Então, se ele disse isso, por que é assim? Então, será que eu posso construir outros mecanismos jurídicos para albergar esse tipo de coisa? Por exemplo, a discussão de seguradoras e fintech. É uma discussão muito de rating. Né? Quer dizer, por exemplo, Leda, que trabalha lá em casa. Leda não tem conta bancária, então Leda não existe. Então, se Leda for pedir um empréstimo, ninguém sabe que é Leda. Mas eu posso criar mecanismos de rating, se ela pagou a conta de luz, se ela pagou a escola do filho dela. Tudo isso a tecnologia pode prover isso aí. Por outro lado, tem outro problema adicional, que não é o caso de discutir aqui, que é a questão da privacidade. Né? Quer dizer, se você for pedir um empréstimo no banco, Leda ou eu, for pedir um empréstimo no banco, for negado, quem negou? Quem negou ninguém sabe, foi o algoritmo. E quem fez esse diabo desse algoritmo? Esse algoritmo está onde? Quem fez? Eu tenho direito subjetivo a ver o algoritmo? Essa é uma discussão, né? Então, assim, você tem aspectos teóricos muito amplos em relação a isso, a questão de saúde, a questão de biotecnologia. Então, isso coloca desafios para o direito que transcendem a questão da mera legalidade. Ou seja, eles vão além e eles vão se posicionar em relação a parâmetros de incentivo. Dois livros eu acho que são de grande interessante, são interessantes para vocês. Um do Tirole, Prêmio Nobel de Economia, né? De Chicago e do MIT e depois lá de Toulouse, que ele chama a atenção para essa nova emergência de tecnologias, que são as chamadas o mecanismo de dois lados, plataformas de dois lados, two-side platforms, que é o caso de todas esse rolo aqui. Muitos deles são plataformas que juntam duas demandas. É o motorista de táxi e o cara que quer pegar o Uber. É o motorista do Uber e o cara que quer pegar o Uber. Não é? Então, tudo isso são mecanismos de plataformas, é diferente do pressuposto econômico de oferta e demanda. São plataformas que vão juntar duas demandas. E essas plataformas vão ser viáveis, e aí me permitam um parâmetro para a questão da tributação, que vai depender da elasticidade de renda da demanda, da externalidade e da escala. Professor, isso é muito difícil. Não, é a mesma coisa de um bar. Quem aqui tem vários juris baby aqui, né? Que o pessoal é novinho, né? Porque eu já sou macaco velho, né? Vai ter a meninada aí. Aí vai para um bar aqui em Florianópolis. Aí, bom, o que é legal no bar, né? O legal no bar é que tenha muita gente do sexo oposto, né? Meninos ou meninos, tanto faz. Quer dizer, muita gente do sexo oposto, enfim. Ou do mesmo sexo, quer dizer, na verdade, é muita gente que você quer encontrar. Tá, vou refazer. É bom que tenha muita gente nesse bar. Agora agora é politicamente correto. Agora você tem que falar assim. Mas tem que ter gente, né? Tem que ter gente, tem que ter uma música legal, tem que ter uma bebida no preço bom. Então, a plataforma como o Uber é o bar. É onde as demandas vão se encontrar. Só isso, pessoal. Só que ela é virtual. Como é o Spotify, como é o Airbnb. Essas são plataformas virtuais. Eita, só 5 minutos? Não me lasquei agora. Então vamos correr. Então, esses dois livros são muito importantes, que eles analisam exatamente essa questão do reflexo econômico e como isso pode repercutir no direito. Basicamente, o Matchmakers é um pouco mais fácil do que o livro do Tirole. De tal maneira que você vai ter todas essas experiências que foi muito bem falado pelo professor Juarez. Smart Cities, Fintech, criptomoedas, blockchain, Big Data, muita coisa, internet das coisas, inteligência artificial. Eu me lembro que perguntaram certa vez ao Groucho Marx, né? Você acredita em vida inteligente após a morte? Ele disse, eu não acredito nem antes da morte.
Um dia desse eu estava na minha sala, no meu gabinete, aí ligou a menina da portaria. Doutor, tem um aluno aqui chamado Sérgio para entregar mamografia. Eu disse, minha filha, pergunta aí por acaso, se não é monografia. Bem, está difícil falar de Smart City se as prefeituras nem o lixo recolhem, né? O que eu estou dizendo, que é bonito falar, né? Eu estou dizendo que a gente vive numa desconexão, uma confusão maior do mundo, o que coloca muito mais dificuldade para a nossa situação. De tal maneira que a resposta a isso tudo, pessoal, no direito administrativo, não é legalidade. A resposta é incentivo e informação. Incentivo e informação. E a informação hoje é uma questão absolutamente complexa. Estamos todos integrados e todo mundo sabe de tudo. Todo mundo sabe de tudo. Por exemplo, cadê? Quem é esse cara aqui? Não sou eu sem barba. Quem é esse cara? Hã? Elon Musk, né? Elon Musk é um cara famoso, né? Ele revolucionando várias indústrias, né? Como SpaceX, como Tesla. Qual era o grande sonho de Elon Musk quando era jovem? Era ser um empreendedor? Era ser um milionário? Ele é bilionário? Acho que não. Acho que o grande sonho dele era ser policial no Mato Grosso. Ele foi parar no outdoor. Está lá, o policial civil exige respeito para continuar a garantir sua segurança. Sindicato dos Policiais do Mato Grosso do Sul. Ele foi parar lá, porque o sonho dele era ser policial no Mato Grosso. E o mais incrível, e aí me permitam a lógica da aldeia global, o mais incrível é que ele descobriu e botou no Twitter dele: meu emprego secreto como policial no Brasil não é mais secreto. É incrível isso. Quer dizer, como o mundo, nessa questão dos incentivos e da informação. De tal maneira que o desafio que a gente tem, pessoal, é sair da causalidade para a correlação. E aí eu vou chamar rapidamente a atenção para 3 mecanismos que são, digamos assim, alvissareiros nessa proposta de nova tecnologia. Primeiro eu vou falar de licitação. Licitação é um negócio que quantos anos eu lido com esse negócio de licitação? É muita confusão, né? Aliás, eu poderia escrever um livro chamado Licitações e Contratos Esquematizados, mas poderia ter um nome duplo sentido, né? Porque tem muito esquema em licitação. Né? Então, realmente poderia pegar mal, né? Não ficaria bem. Mas, licitação. E aí, mais uma vez, essa informação é importante. Poucos sabem, mas a próxima Missão Impossível, Tom Cruise tentará comprar um bom pó de café por meio de licitação. Spoiler, ele falhará. Porque, veja, pessoal, licitação é feito para não funcionar. E aí eu chamo a atenção para um livro muito interessante que chama-se o seguinte: por que as pipocas são mais caras no cinema? É porque vocês são ricos aí, advogados, ricos. Não é? Por que a pipoca é mais cara no cinema? Por uma razão muito simples, é o problema do preço, pessoal. E aí eu quero chamar 2 reflexões. Primeiro, esse livro também é muito bom, Todo Mundo Mente. Licitação, segundo o nosso querido Elilope Meirelles, licitação é o quê? É um procedimento administrativo, não é assim que a gente aprende? No concurso é letra C, procedimento administrativo. Do ponto de vista econômico, licitação é o quê? É um mecanismo de detectação de mentira. Porque o licitante vai mentir, porque ele é humano. Veja, o pressuposto lá no Conto de Fadas, do meu livro de Conto de Fadas, é o pressuposto de que a licitação sempre vai ser a melhor proposta, que o licitante é probo, que a administração é esperta o suficiente para descobrir a verdade. Mentira! A gente sempre vai trabalhar com o second best, porque sempre há perda pelo custo da informação, pessoal. Entendam isso. Pelo custo da informação. Não é? Então, qual é a grande... Aí você tem que estudar marketing, design, essa coisa toda. Qual é a grande sacada? É você construir mecanismos para extrair a informação do licitante. Basicamente, o mecanismo extrator de informação está nos critérios de habilitação, que cá para nós é uma bobagem, né? Só gera dezenas de motoboys arriscando a vida, levando certidão para cima e para baixo, né? Não prova absolutamente nada. Absolutamente nada. Não é? O vencedor da licitação não é o mais capaz.
A licitação funciona como um detectador de mentiras. O preço é insuficiente. O preço é um mecanismo imperfeito de transferência de informação. Ai, me lasquei. Presidente, pelo amor de Deus, me ajude aí. Veja, e aí eu vou refletir. Tem alguma coisa errada no preço, pessoal. Tem alguma coisa no preço adjudicado. Se os órgãos de controle dizem que tem superfaturamento de 150%, não pode ser. Eu acho que é um superfaturamento no superfaturamento. Ou seja, tem alguma coisa errada na detectação de tabela de preço. Eu fui dizer um dia desse lá, está em Minas Gerais, acho que Cristiano está lá, só faltei apanhar. Só faltei apanhar. Tem alguma coisa errada. Não é só corrupção, não pode ser, pessoal. Se a Lava Jato diz que é 3, 4, 5%, como é que dá um superfaturamento de 150%? Tem que... Veja, aí eu vou dar um exemplo. Cadê? Cortaram o pitoco aqui, foi? Esse livro também é importante, mas eu quero chamar a atenção para um seguinte detalhe. Para a questão, por exemplo, vai depender do jogo, vai depender do tipo de bem que você está comprando. Um dos autores importantes de economia, Williamson, escreveu sobre licitação, por exemplo. Ele diz o seguinte: quanto mais específico é o objeto, ou seja, um estádio de futebol, um presídio, mais chances tem a empresa de chantagear o poder público por aditivo. De tal maneira que o preço licitado é apenas uma referência, nunca vai ser esse preço. Por isso que obras de Copa dizer que custou tanto é bobagem, vai ser sempre aumentado no mundo todo, pela natureza do objeto. Pela natureza do objeto. Então, boa parte do que foi aventado como superfaturamento, boa parte era, mas boa parte era a reacomodação que é dada pela impropriedade de estabelecer o preço certo. Ora, segundo um trabalho de Guache, da Universidade de Berkeley, mas também do Banco Mundial, 73% das concessões são renovadas, são modificadas, aditivadas nos 2 primeiros anos. 73% das concessões na América Latina. Por quê? Erro de demanda. Tem que ter um estágio probatório do preço para que haja essa acomodação. Tudo tem a ver com o quê? Informação e incentivo. Bem, aí é blockchain, aí eu vou passar. Depois eu tenho vários textos sobre isso, que só meus alunos obrigatoriamente têm que ler, né? Exatamente sobre esse tema. Outro tema importante que está sendo palpitante, que foi muito bem falado pelo professor Juarez, é a questão do blockchain. Blockchain é uma espécie de cartório virtual, mas agora é modinha, né? Todo mundo está falando de blockchain. Essa charge é interessante. Chega um cara na empresa e diz: olha, o chefe, o que é que nós deveremos focar o ano que vem? Aí ele fez: blockchain, vai mudar tudo, todo mundo está falando sobre blockchain, o potencial de aplicação é infindável, nós não podemos ficar atrás. Aí a chefe faz: mas exatamente o que é blockchain? Aí ele fez: bem, tem também inteligência artificial. Mas ele não sabe. Como todo mundo está falando, ele está falando também. E essa charge do Dilbert é mais interessante. O chefe chega para Dilbert e diz: eu acho que nós deveremos construir um blockchain. Aí ele fez: eu acho que ele está dizendo alguma coisa que ele não sabe bem. Ele deve ter visto alguma propaganda de uma revista de administração. Aí ele pergunta: que cor o senhor quer o blockchain? Ele fez: talvez rosa, ou púrpura. Esse livro é uma boa referência. Né? Esse livro é uma boa referência. É o da Philippe, que eles são basicamente do centro lá de Harvard University, sobre isso, blockchain e direito. Quer dizer, o blockchain, para simplificar, é um grande cartório virtual, né? É um grande cartório descentralizado, onde você vai ter todas as informações de forma descentralizada. De tal maneira que eu estou fazendo uma ruptura com 2 elementos fundamentais: o intermediário e o jus potestas do Estado. Né? Então, como é que eu vou, juridicamente, encarar esses dois? O Bitcoin, como bem falou o professor, roda no blockchain. Teve um juiz um dia desse que mandou notificar o chefe central do Bitcoin. Não tem, né? Não existe, né? E aí, como o direito vai fazer isso aí, depois de 2000 anos, lidando com o Estado? Garantidor. Mas já existe, né? Porque na favela não é blockchain, é bobchain. Quem vai fazer? É um cara chamado Bob, que certifica as casas na favela, né? Quer dizer, tudo é questão de confiança. Parâmetros fundamentais de confiança. Blockchain vai definir um novo mecanismo de coordenação, né? Quer dizer, e aí a grande ruptura é que eu vou sair da dicotomia mercado e empresa
para uma questão de uma nova perspectiva de mudar parâmetros de hierarquia e governança. Isso é mais profundo para discutir mais à frente. Talvez a grande sacada, não há tempo para falar isso tecnicamente, mas a grande sacada é o trabalho do Nakamoto, que acabou com o problema da duplicidade. Por exemplo, se eu transferir um arquivo Word para ele pode transferir para ele. Então, isso foi resolvido esse problema, e o problema de coordenação entre os agentes e falta de confiança, que é o caso dos problemas dos generais bizantinos. Isso tem uma quantidade imensa de aplicações. Como muito bem falou o professor, a questão dos smart contracts, que são contratos auto-executáveis, né? O problema é o seguinte, nem todo contrato é auto-executável, né? Só se forem submetidos a parâmetros booleanos, né? Se isso, aquilo, né? Os Estados Unidos têm contrato de seguro de carro, que é smart contract. Se você não pagar, o carro para de funcionar. Aí começa o problema. E se o cara está na rodovia, vai ter um acidente? E se ele está num lugar perigoso? Aí você começa a fazer perspectivas e questionamentos do direito, oracles, né? Para poder fazer a legitimação desse tipo de coisa. Agora, é uma questão promissora, o professor falou muito bem a Estônia, mas você tem o caso, por exemplo, Dubai tem uma experiência extraordinária sendo construída em relação a smart contracts and blockchain, etc. Eu estou indo agora para o MIT, né, como professor visitante, vou passar um ano lá, exatamente para aprofundar esse debate e ver como é que a gente vai tentar aprofundar essa discussão. Mas ninguém sabe nada, né? Ninguém sabe absolutamente nada. Inclusive, eu estava um dia desse em Harvard, agora em abril, aí tinha uma palestra lá sobre a questão do carro do Google, que atropelou lá uma mulher. Aí o Google dizendo que não era responsabilidade dele, porque o carro era da Volvo. A Volvo estava dizendo que também não era problema dele. Aí acabou sobrando para a mulher, que foi atropelada, que não olhou o sinal. Ninguém sabe, ninguém sabe. É um problema mundial. E como é um problema mundial, diante dessa transição do direito administrativo, é uma grande oportunidade de estudo, é uma grande oportunidade de trabalho. Porque, meu amigo, eu vou dizer um negócio, se vocês que são juris baby aí, pessoal juris baby, continuar nessa vibe de ato complexo, ato composto, isso é bobagem, não serve para nada não, viu? Talvez para passar em concurso, mas depois não vai usar nunca mais. Essa vibe não existe, não. E daí a crise das universidades que não ensina coisa que é útil, né? Aí o cara vai trabalhar no setor elétrico, e aí? A pessoa vai trabalhar com concessão, e aí? Cadê o ato complexo, que eu não estou achando? É complexo, o problema é complexo. Bem, e o grande desafio, portanto, é fazer esse imenso monstro, que é o Estado, sair do mundo analógico e ir para o mundo digital. Mas eu quero chamar a atenção, digital não é carimbo eletrônico, viu? É uma ruptura com o parâmetro da legalidade. Essa é a grande perspectiva. Professor, o senhor sabe a solução? Não sei não. Aliás, falar em legalidade, eu lembro até uma história, viu, Luciano? Conheço Luciano há 20 anos, mas está a mesma coisa. Está lindo demais, eu fiquei careca. Mas lá no Nordeste, Luciano, tem uma prefeitura, acho que foi Lagoa dos Gatos, até joguei o processo dia desses, tinha um prefeito que ele queria que... tinha uma barragem, né? Ele queria levar a água da barragem para a casa lá de um correligionário, e ele chamou o engenheiro da prefeitura e disse, doutor fulano, veja, eu acho que a água podia vir por cá, a gente compra uma bomba, né, puxa a água, ela vai descer por aqui. Eu disse, não, prefeito, não tem problema, porque a lei da gravidade vai fazer a água descer pelo outro lado. Eu disse, não, mas a gente comprou uma bomba, porque ele queria beneficiar um correligionário. A gente comprou uma bomba, a água vem por aqui. Doutor, veja bem, a lei da gravidade não vai gastar nada, a lei da gravidade vai resolver isso aqui. Aí o prefeito Serretor chamou o assessor jurídico da prefeitura. Doutor fulano, pois não, o engenheiro está aqui nos aperreando com essa lei da gravidade. Me diga uma coisa, a gente tem maioria na Câmara. Aí ele fez, tem, senhor. Então vamos fazer assim, vamos mandar um projeto para revogar essa tal da lei da gravidade. Aí o assessor jurídico ficou chocado. Ele disse, doutor, ele não pode fazer isso. Por quê? Doutor, a lei da gravidade é uma lei federal. Como é que eu vou revogar? Então, assim, é o Brasil profundo, né? É o Brasil profundo, né? Como é que eu vou legislar de contrato se o cara nem recolhe o lixo? Então, esse é o grande desafio da gente. De tal maneira que, em conclusão, as leis mudam os incentivos do agente, o direito administrativo e financeiro são legalistas e pouco preparados para probabilidade e incerteza. Vivem num mundo que não existe. Vivem num mundo que não existe. Estabelecimento de regras rígidas não se coaduna com parâmetros de realidade absoluta. De tal maneira que as oportunidades são imensas para a empresa, para o governo, para a sociedade, para jurista, para todo mundo.
Então, a gente está vivendo num momento de ruptura. Na ruptura se dá oportunidade. Agora, se ficar na vibe de ato complexo, confiformob, ficar nessa vibe aí, pode até ganhar dinheiro, né? Dando aula aí, fazendo livros descomplicados, esquematizados, mas não tem charme, né? Porque a vida é curta, pessoal. Se você não der charme, e aí? Vai morrer com essas apostilas dentro do caixão? A vida é curta, você tem que pensar. A gente é professor porque a gente pensa, a gente tem que construir uma coisa nova. De tal maneira que, qual é a minha conclusão? Nenhuma. Vocês estavam todos esperando a conclusão. Não tem conclusão, pessoal. Esse congresso é muito bom. Não tem conclusão nenhuma. Aliás, a conclusão é essa, estudar, né? Aí tem uma chargezinha, você está cercado de ignorantes, saia desse livro com as mãos para cima. Não tem conclusão, né? E a conclusão é que quem tem ideia, infelizmente, muitas vezes é defenestrado, porque a vida é assim. E, finalizando com as palavras de Oscar Wilde, já não sou tão jovem para saber tudo. Se eu fosse dar uma aula de licitação há 20 anos atrás, eu sabia tudo. Modalidade, tipo, prazo para não sei o quê, recurso. Era o maior sabichão de licitação. Hoje eu não sei nada. Esse talvez seja o grande mistério do magistério e, por fim, o grande mistério da vida. Tá bom? Obrigado, pessoal. Um abraço grande.